Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin. Hoje o Salada Net está muito interessante. A gente fala sobre alimentação e exercícios. E para isso estou aqui com a nutricionista Patrícia Bertolucci, que é especialista em esportes. Não é, Patrícia? Tudo bom? Como é que Tudo você está, ótimo. Maura? Tem muitas informações. O teu trabalho é o tipo de trabalho, principalmente hoje em dia, que todo mundo se interessa, né? Desde o mais leigo até a pessoa mais entendida em exercício, um atleta, ou a pessoa que quer ter uma boa alimentação, quer ter uma vida saudável. Tá todo mundo interessado cada dia mais. Tá, né? não, a nutrição ganhou muita credibilidade nos últimos anos, né? Por causa dessa busca por saúde, qualidade de vida e do culto ao corpo, né? Que agora tá uma coisa, acho que até um pouco exagerada, essa questão de ficar seco, magro, Você acha que tá todo mundo neurótico com isso? Tá, tem crescido muito essa busca pelo corpo perfeito. Se você for ver Facebook, Instagram, só se fala disso, né? E também a exigência que as pessoas têm com elas mesmas pode frustrar um pouco, né? Porque cada pessoa tem seu limite, tem o seu corpo, né? Que não vai dar para ficar igual ao daquela pessoa que é toda sarada, que já tem aquela constituição. Tem, né? a genética, né? Podem ter vários problemas hormonais, metabólicos, que atrapalham a perda de peso. Não é simplesmente começar a fazer exercício e fazer uma alimentação controlada que é a garantia de que a pessoa vai emagrecer. E você se especializou nisso, né? Na verdade, a minha formação é nutrição, né? Que às vezes as pessoas confundem, né? Nutrólogo e nutricionista. Então, o nutrólogo é o médico que se especializou em nutrição. E a nutricionista faz a graduação em nutrição e abrange várias áreas da nutrição em hospitais, em restaurantes, para tratar patologias e obesidade e controle de peso. E eu, como fui atleta desde criança, eu tinha interesse em conhecer mais da relação da performance e o exercício. Então, sempre tive em mente seguir essa área de nutrição esportiva e quando eu me formei em nutrição, eu procurei as especializações atualizadas. Sempre tem coisa nova, né? Sempre tem novas descobertas, principalmente nessa área de alimentação. Hoje em dia não dá mais para você não estudar. E a experiência clínica também, né? Que não adianta você ficar pesquisando e estudando se você não tem a vivência do consultório. Então... Bom, isso de vivência, eu tô aqui de prova que a Patrícia já trabalhava numa academia que eu acho que foi precursora desse tipo de preocupação, que é a Overfit. Eu me lembro de ter feito com você a medição de gordura, né? Tinha uma preocupação. Foi a primeira academia que se preocupou em fazer essa avaliação física para que você tivesse ter condições de individualizar seu treinamento. Então, isso foi uma coisa inovadora. E com isso começou esse envolvimento aí da nutrição, o meu envolvimento, e começou a abrir portas para a nutrição esportiva, né? Eu achei tão importante, tão interessante isso que me marcou até hoje. Na primeira academia, e eu acho que até a única, não sei. Não, eu fiquei surpresa de você se lembrar disso. Porque... Então, mas eu lembrei mesmo, a tua gordura, você tem 11, eu me lembro? Você 11% você tem pouco, 11% de gordura. Não fique preocupada. E assim, fácil para você medir a gordura? Pelo método que eu uso o método de dobras cutâneas, é fácil. Você pode carregar o aparelho na bolsa e medir. E o que é bom, por exemplo, já que a gente está falando em... Depende. Para uma população de atletas, o normal para homem e mulher é entre 8 e 12. E pessoas praticantes de atividade física, para homem 10 a 13 e para mulher 13 a 15. Você não pode, por exemplo, ser avaliada por mim no consultório e depois ser avaliada na academia e querer comparar as duas medidas. São protocolos diferentes. E o mínimo de gordura que uma pessoa pode ter no corpo? Para a mulher, a questão do mínimo de gordura é mais complicado porque a gordura é o local onde os hormônios são ativados. Então, você tem o precursor que é a testosterona que tem que ser aromatizada ao estrógeno. E essa aromatase, ela é produzida no tecido adiposo. Então, se a mulher perde muita gordura, ela deixa de ter a ativação desse estrógeno. Isso pode ser comprometedor. E mulheres muito magras podem ter amenorreia. Pode trazer complicações como diminuição da fixação de cálcio nos ossos e trazer uma série de sintomas associados à pré-menopausa. Então, é muito delicado para a mulher ter um percentual de gordura muito baixo. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho nada de gordura, ou muito baixa a porcentagem,
isso não é uma vantagem, muito pelo contrário. Não, né? para a mulher não é. E para o homem é interessante? Para o homem não tem esse componente hormonal envolvido com a gordura, mas a gordura ela traz uma proteção mecânica para o corpo, ela regula a temperatura, né? Então tem funções fisiológicas que se você tem um percentual de gordura muito baixo, também você pode se prejudicar. É real essa coisa de quem é muito magro, quem não tem gordura sente mais frio? Porque a gordura ela funciona como isolante térmico, né? Então se você tem uma capa de gordura, você mantém a sua temperatura interna mais constante. Agora você representa bem, eu sempre acho interessante o profissional que representa bem a profissão, né? Porque você é uma triatleta. Eu sempre gostei de esporte, foi por causa disso que eu fui atraída para essa área de nutrição e nutrição esportiva. Eu fui nadadora na minha adolescência, na minha infância e na minha adolescência. Depois que eu comecei a fazer a faculdade de nutrição, eu me envolvia nas Olimpíadas da faculdade, correndo, nadando e comecei a pedalar. Quando eu me mudei para São Paulo, eu fui atrás de fazer triatlon. E aí conheci o Marcos Paulo, que foi meu treinador desde então. E com ele eu comecei a atender meus primeiros atletas lá no Projeto Aqua. Você já começou trabalhando ainda na faculdade ou não? Não, eu vim para São Paulo atrás de uma oportunidade nessa área, através de uma nutricionista que eu conheci. E depois eu comecei a atuar nas academias. E depois eu trabalhei no Clube Pinheiros. E aí logo, numa dessas academias, eu conheci o Turíbio, que é um fisiologista. E ele que fez o convite para eu trabalhar com futebol. Isso foi uma curiosidade sua ou foi pensando numa oportunidade de Não, foi uma vocação. Você já gostava, já se tratava bem? Já gostava. Minhas irmãs lembram que eu sempre fui praticante de atividade física, então eu fazia nutrição de manhã, aí fazia faculdade de educação física à tarde, e eu ia de bicicleta para a faculdade, nadava na hora do almoço e no final do dia eu ia correr. Já tinha essa consciência? Já. Se alguém estava comendo um bolo, eu olhava e me servia num pires, entendeu? Então ficava todo mundo tirando onda da minha cara. E eu já tinha esse interesse em ter uma alimentação saudável. Agora, com relação ao futebol, como é que aconteceu isso de você ser convidada para ser a nutricionista do São Paulo, né? Do São Paulo. Foi através do Turíbio. Ele me apresentou para um diretor do São Paulo. E na época eles estavam querendo contratar uma nutricionista. E daí eu aceitei o convite e fui trabalhar com ele no São Paulo. E tive muita sorte, porque tinha uma equipe técnica muito coesa, o Moraci Santana, que era o preparador físico, e na época a gente tinha um grande disciplinador, que era o Telê, né? Mas então você foi precursora disso? Já existia esse trabalho em outros times? Já tinha existido no São Paulo? Eu não... Ou foi com você que começou? Eu não sei te dizer se eu fui a primeira nutricionista a trabalhar com futebol. Em São Paulo não tive nenhuma outra pessoa que já tivesse trabalhado. Na época eu me lembro que tinha alguma outra nutricionista que trabalhava num time no Sul, mas eu nunca tive contato e nunca me espelhei em outra profissional. Eu fui desbravadora mesmo nessa área. E como é que foi? Porque imagino que o jogador de futebol sabe que ele tem que ter os sacrifícios que ele tem, né? Treinar muito, que ele tem que abrir mão de muita coisa, mas como é que foi mexer com a alimentação deles? Na verdade, eu até ficava surpresa, porque eu sempre imaginava que naquela época que os jogadores eram atletas, né? E não necessariamente, eles não se cuidavam como tal, nem sempre treinavam como tal. E muitos deles gostavam de churrasco, cerveja, então era complicado, porque o São Paulo, naquela ocasião, participou de uma maratona de jogos e, para isso, o Telê tinha praticamente que prender os jogadores no centro de treinamento. Então, tinha épocas que eles jogavam terça, quinta e final de semana, que é uma coisa inédita. Então, a concentração era de 48 horas, assim. E uma das outras coisas que ele fazia, quando terminava o jogo, ele não liberava os jogadores. Eles tinham que voltar para o CT, fazer a refeição, tomar a suplementação que eu tinha para eles e depois eles eram liberados. Então tinha um disciplinador que ajudava muito, entendeu? E você viu um resultado? Sim. Assim, o que aconteceu no eles se recuperavam muito rápido, né? Dos jogos e já estavam prontos para o próximo. Em termos de desempenho do jogo mesmo? Do jogo. Foi visível isso? Foi, porque eu introduzi a suplementação com carboidrato no intervalo das sessões de jogos. Eu introduzia maltodestrina, dava o aminoácido depois do jogo para recuperar, dava suplemento vitamínico, tinha acesso aos exames, via o exame de cada um para saber se tinha alguma deficiência nutricional, fazia suplementação antioxidante. E teve o reconhecimento? Eles chegavam a falar para você, olha, eu estou muito melhor, me sinto mais disposto? Teve, porque na época o São Paulo contava com um elenco de atletas
também tinha aqueles que eu duvidava que eram atletas, mas tinham outros muito dedicados. Então, era a época do Raí, do Ronaldão, do Zete. Então, esses jogadores, eles eram muito dedicados. É gratificante, né? Para você trabalhar logo com uma equipe tão boa. O Palinha, que era um jogador que eu me lembro bem, que esse eu ficava no pé, porque ele perdia muito peso durante o jogo, então eu tinha que pesar ele antes e pesar depois. Porque ele era magrinho, franzino, perdia 5 quilos, 4,8 kg ele perdia. E aí, como é que é a recuperação disso? Porque se ele joga na quarta e depois joga no sábado. Hidratação e uma carga alta de carboidrato no pós-treino. Na véspera tinha uma lenda que não podia comer feijão, então eles comiam só caldo de feijão. E na verdade você falou que é lenda, mas o que é bom, né? Nesse caso de um gasto, né, aí, porque realmente perder 5 quilos em 1h30 é uma bastante. Coisa de louco, né? Eu me preocupava muito em fazer uma oferta grande de energia na forma de carboidrato antes. A refeição da noite de véspera era bem carregada de massa, batata, arroz. Antes de dormir, eles ainda comiam um sanduíche, tomavam um milkshake, imagina. Hoje eu não daria esse milkshake aí, viu? Já mudei meus conceitos. Não, porque uma carga de açúcar muito alta. E laticínio também, eu sou cuidadosa. E aí, então fazia essa carga grande de carboidrato nas 3 últimas refeições. E aí depois do jogo também eles tinham que ter o cuidado de se alimentar na primeira hora para se recuperarem. E ainda voltavam para o CT para fazer outra alimentação. Então eu controlava 5 refeições em relação a um jogo. Quer dizer, sempre você ali, né? E eu viajava com a delegação. Eu fazia o cardápio do avião, pra você ter uma ideia. Mas eles me davam essa abertura, entendeu? Eu acho que muito do que foi o sucesso do meu trabalho foi porque eu tive condições de fazer e eles me ajudavam. Para ter resultado, precisa ter o teu trabalho com aceitação também. E depois, isso foi uma vitrine para a seleção brasileira? Foi, aí eu fui convocada para ser nutricionista da seleção na Copa de 94. Eu fiquei até muito emocionada, porque eu falei, nossa, parece que eu sou... Nossa, mas bem menina, né, tudo isso, porque você tem 20 anos. Uhum. E aí fui fazer o trabalho na seleção, ou melhor, tentar fazer o trabalho, né, porque tiveram algumas resistências. Aí já foi mais complicado? Já foi. Eles não achavam que a nutricionista era necessária, isso não era um consenso deles. Então eu cheguei na granja e de cara já me falaram que eu não ia fazer lá. Eu não ia usar lá as perfumarias que eu usava no São Paulo. Perfumaria. Aí mas é muita guerra de egos, né? Na época, acho que tinha um pouco. Eu era muito imatura Pra enfrentar isso. E aí, no dia que eu já cheguei, mal entrei, eu já entrei numa sala, tava cheio de jornalista, e eles falaram, o que você acha da feijoada? Eu falei, péssimo, né? Já estava programado, não sei por quem, que seria levado para a Copa dos Estados Unidos os ingredientes para eles fazerem feijoada na concentração. Só que eu iria fazer o cardápio dos atletas no momento que eles estavam concentrados. O problema da feijoada é a gordura, quer dizer, na verdade não é o feijão, é tudo que acompanha. É, a gordura e o momento de se oferecer essa feijoada, né? E aí, no dia seguinte, saíram em todos os jornais a minha foto estampada na capa, na entrecapa, sei lá, nutricionista condena a feijoada. Nesse meio tempo, eu já quis ir olhar os exames dos jogadores para ver a condição deles nutricional pelos exames, e o médico, não, esses exames você não vai ver. Aí eu queria assistir o jogo para ver a pesagem dos jogadores antes de assistir o treino. Antes e depois, não, você não pode ficar no campo. Aí vou pra cozinha, o cozinheiro, não, aqui quem manda sou eu. Eu falei, não tem espaço pra mim, né? Aí eu chamei o Moraci no canto, falei, Moraci, e agora? O que eu vim fazer aqui, né? Ele falou, não, calma, a gente vai fazer uma reunião. Aí, o dia que foi fazer minha reunião, parece que teve um jogador que descobriram que ele tinha hepatite, sei lá, o Moser, né? Teve hepatite, aí foi aquele bafafá na concentração, não fizeram a reunião comigo. Falei, ai meu Deus, mais um dia. E eu já tava assim, passando mal, não dormia. Enfim, daí eu acho que já era o 3º ou 4º dia que eu já tava lá. Eu cheguei pro médico, ele tava passando, eu catei o braço dele e falei, doutor, vem aqui, vamos conversar, por favor. Me fala, pra que vocês me chamaram aqui? Ele falou assim, não sei, não foi eu que chamei, por mim você pode ir embora. Eu falei, quer saber? Tchau, não vou ficar. É porque muitas vezes as pessoas rejeitam, principalmente no meio masculino, uma mulher ali dando ordens, né? Muito machismo. Não, eu não ia engolir sapo. Com o tempo. Eu não ia engolir sapo.
assim, eu não ia falar tudo bem. Então eu fico aqui quietinha no cantinho, vocês fazem o que querem e depois no final eu vou pela esquerda e é como se eu não tivesse vindo. Não foi isso. Mas quem sabe agora, depois de muitos anos, de repente você vai aí pra Copa. Não, acho que não. Ô, Patrícia, agora todo mundo muito preocupado com dieta, com ficar em forma, com não ter gordura no corpo, por ter tanquinho, não sei o quê. Barriga negativa. Barriga negativa. Então, e aí vem milhões de dietas, né? Dieta do suco, dieta do não carboidrato, da proteína, da não proteína, de tudo tem. O que é real, o que não é em relação à dieta? O que é uma boa dieta, no geral? Porque, assim, eu sei que é individualizada, né? Não. O princípio da nutrição e da nutricionista é tentar corrigir os erros mais marcantes na alimentação da pessoa e aumentar a oferta de nutrientes. Então, quanto mais ela tiver alimentos com a forma mais próxima que ele é encontrado na natureza, melhor. As dietas que hoje você vê falando por aí, tem como base de fundo a restrição calórica. Só que chega um ponto que o seu organismo, dependendo da individualidade, deixa de responder. Então, pessoas podem emagrecer muito, outras podem chegar num ponto e não emagrecerem mais. Porque no final das contas, ela não melhorou o funcionamento do organismo dela e não melhorou essa eficiência metabólica, que está relacionado com essa oferta de nutrientes e com as deficiências que ela pode ter, os desequilíbrios hormonais, na questão relacionada com a insulina, que é um dos principais hormônios que fazem com que você queime o açúcar. Então, às vezes, a pessoa desenvolve uma resistência à insulina e esse açúcar não entra na célula e é armazenado no tecido adiposo. Então, quando você tem esse quadro de resistência à insulina ou quando você tem problemas relacionados com a tireoide ou mesmo problemas hormonais, você tem uma dificuldade maior para perder peso que mesmo com essas dietas você não vai conseguir concluir esse processo. É muito individual, tem gente que funciona, tem gente que não funciona, mas no final das contas, essa pessoa vai precisar retomar hábitos saudáveis, porque quando ela não adianta assim, tem gente que fala assim, não, eu vou fazer isso para emagrecer, né? Então ela emagrece, daí ela volta. Quando ela volta para o ambiente... Agora eu tô magra, eu posso comer o que eu quero. Para o ambiente nocivo que ela tinha e que fazia ela engordar, ela vai engordar de novo, entendeu? Agora, tem alimentos que engordam localizado? Com certeza o alimento com alta carga de açúcar, na mulher vai engordar mais o quadril e o baixo ventre, que é onde você tem mais facilidade para ganhar gordura. Por exemplo, que alimento? De açúcar. Farinha, açúcar, farinha, doce, álcool, todos esses alimentos levam essa gordurinha. Tem gente que fala, já ouvi mulheres falando, eu não posso, eu adoro beber, então não posso mais usar saia, porque a minha perna fica toda com celulite se eu bebo. Então, aí se eu paro de beber... melhora. Existe isso, esse vai e volta? Existe, porque uma das maiores causas de problemas no organismo é a inflamação. Então, farinha branca inflama. Inflama tudo, o rosto, tudo. Alimento industrializado. E a gordura é um tecido que já é naturalmente inflamado. Então, a celulite existe porque é na gordura. E a gordura... Na mulher, você tem a gordura no bumbum, no quadril, que é uma gordura localizada, então ela está inflamada perifericamente, então está dando uma celulite. No homem, essa gordura no tecido intravisceral está inflamando todas as vísceras, fígado, então no homem é pior, porque na mulher fica mais externa. Gordura central é muito pior do que a gordura periférica. Então, a característica da mulher em armazenar gordura no glúteo e no baixo ventre não causa tanto prejuízo para a saúde quanto a do homem, que é acumulada entre as vísceras. Agora, as coisas, os produtos diet e light, que benefício e que malefício tem a saúde? O benefício do diet, que é você trocar o açúcar normal pelo artificial, é para o diabético. E mesmo assim, tem uma quantidade muito grande, às vezes, de cloro, de metais pesados nesses adoçantes. Que acabam virando açúcar. Que acabam causando prejuízos para o organismo pela contaminação química. Então, o produto diet não é para ser usado por qualquer pessoa achando que com isso ele está fazendo uma dieta saudável. E o light é o alimento que foi alterado a sua composição original para que coloque ingredientes que diminuam o valor calórico e que muitas vezes é artificial. Então, o alimento é um alimento mais artificial do que natural. Então, assim, ele favorece na coisa de não caloria, porque não te engorda, mas prejudica outras funções. Sim, porque ele não tem nutrientes, se trocou um ingrediente natural por um artificial. Eu sou a favor da pessoa comer o alimento normal, não ficar comendo alimento diet nem light, porque ela tem que ter uma oferta maior de nutrientes
E tem que existir um controle da quantidade do que se come. Sim, então pouco sal, né? Que o sal também é prejudicial, né? Pouco sal, diminuir açúcar o máximo que puder. Trocar de açúcar branco por açúcar mascavo. Diminuir, porque o açúcar leva o crescimento de bactérias patogênicas no intestino, de fungos, e isso traz prejuízos para a saúde. Então, quando a pessoa come muita farinha, muito açúcar, ela tem um desequilíbrio de bactérias no intestino e essas bactérias lesam essas células do epitélio. Então, essas células do intestino, elas têm que ser muito bem coladinhas umas nas outras e íntegras para que não passe para o meio interno substâncias nocivas. Então, a digestão é uma garantia de que você está quebrando o alimento em partes pequenas para que sejam absorvidas no intestino e entrem no seu organismo e vá para fazer a função delas. Quando você tem uma alimentação muito desorganizada, faz jejum prolongado, não come a cada 3 horas, tem uma incidência grande de farinha, açúcar e alimentos industrializados, essas bactérias se desequilibram e você tem um crescimento de bactérias patogênicas que vai lesar essas células do epitélio intestinal, abrir o espaço entre elas e você vai absorver coisas que você não deve. E se o alimento foi mal digerido, causa uma reação imunológica e inflamatória e desencadeia alergia. Então a alergia normalmente, que hoje em dia tem muito, né? Você ouve muito dizer, alergia à lactose e a glúten. Não é a lactose, é a caseína. Então, a gente tem frações proteicas do leite que a gente não digere, elas vão causar alergia. A lactose, quem tem problema é quem tem intolerância a uma enzima que digere a lactose, que é a lactase. Mas o maior problema dos laticínios não é a lactose, é a proteína. Então, se você não digeriu, ou porque seu sistema digestivo não tem uma habilidade eficiente, ou porque você comeu rápido, ou que você tomou líquido na refeição. Em excesso também daquele. Ou você comeu muito, ou se é uma proteína modificada, que ao ser absorvida, ela vai causar uma reação no seu organismo. Aí eu tenho paciente que fala, mas a minha avó tomou leite a vida inteira e foi sempre saudável. A sua avó não tinha um intestino que era uma peneira. Mas por que mudou? Do alimento industrializado, dos migrantes de embalagem, das substâncias químicas que foram introduzidas nos alimentos, da pressa das pessoas no mundo moderno. Então tem também a ver com o estresse, por exemplo. Tem, porque o cortisol, que é o hormônio do estresse, é um dos maiores causadores da desbiose intestinal, que é esse problema que eu estou te colocando. E quantas pessoas você conhece que tem prisão de ventre, que alterna um dia com prisão, outro dia com diarreia, tem síndrome do intestino irritável? E o que fazer nesses casos, por exemplo? Tem que introduzir fibras na alimentação, tem que melhorar o processo digestivo, mastigando mais, deixando de tomar líquido ou até colocando algumas enzimas digestivas. Se você toma líquido na refeição, você empurra o alimento com a bebida, porque você não mastiga. E esse alimento mal digerido, mal mastigado, já vai ser mal digerido e já vai chegar no intestino, já vai fermentar. Aí o ácido do estômago já dá uma gastrite, aí com a gastrite você já tem um refluxo, e aí vem uma série de condições que vão te debilitar por causa desse hábito alimentar atrapalhado e que você não parou para pensar que você precisa comer fibra, que você precisa mastigar, que você precisa comer a cada 3 horas, que você precisa escolher os alimentos que você vai ingerir, porque seu corpo não é uma lata de lixo. Somos o que comemos, né? A nutrição precisa de planejamento, assim como você planeja a roupa que você vai usar. Influencia também as doenças, não só as alergias, mas como doenças mais sérias, como câncer, diabetes. O câncer é coração, uma doença, né? Problemas do coração. O câncer é uma doença inflamatória. Ela acontece por um estresse oxidativo na célula que não tem defesa. A defesa da célula é o nutriente. E toda doença ela nasce por um processo inflamatório e de estresse oxidativo, seja ela qual for. Então, se você tem uma alimentação saudável, tem vitaminas, minerais, fibras, você tem os nutrientes que vai neutralizar esse estresse e que, consequentemente, essa gordura não vai ser reativa. Agora, se você não come bem, não come vitaminas, não come minerais e tem um estresse oxidativo, mesmo o colesterol baixo vai oxidar e vai ser reativo na célula. Gente, é tão importante isso, é tão sério, né, que a gente deveria fazer um programa por mês para falar da alimentação, que realmente a gente é o que come, né? A forma como se alimenta, você trata a sua máquina, não é? E todo mundo pergunta, o que é comer bem? É você aumentar a oferta, aumentar a oferta dos nutrientes, escolher os alimentos que você come, pôr uma fibra no café da manhã, seja ela através do pão integral, colocar fruta, salada ou verdura, porque às vezes você come em restaurante e não tem segurança de comer aquela salada. Não fica comendo uma refeição rica em cremes, em frituras, em molhos gordurosos. Então, o que é proibido? Açúcar,
A farinha branca não precisa ser expressamente, porque também senão você não vive, né? E diminuir a ingestão de álcool. Olha, é tudo muito interessante, né? Eu teria mais N outras questões aqui para tratar. Pode me convidar que eu venho de novo. Ah, com certeza. E agora vamos falar de uma coisa, o presente, né? Que todo mundo fica falando, eu adoro chocolate, é muito bom, mas engorda. Queria que você falasse quais são as vantagens, né? Porque a gente Olha, eu adoro chocolate, antes. é muito bom e engorda mesmo. Engorda se você comer tudo na hora, né? Em uma hora. Mas quais são os benefícios do chocolate? Então, o cacau tem substâncias ricas em ativos, que têm funções antioxidantes, anti-inflamatórias e podem trazer benefício desde que você coma quantidades pequenas e que não exagere na caloria assim e como no tudo, açúcar, né? E procurar comer o chocolate com o maior teor possível de cacau. Bom, e comer um chocolate gostoso, comer com prazer também faz bem, né? Faz. E então, sem culpa. Então esse é para você, copenhagen.com.br, os melhores chocolates, né? Muito bom. Olha, Obrigada. adorei, viu? Eu queria que você, se você puder passar um recado para quem está nos ouvindo, que ou é triatleta como você, ou é um profissional do esporte, ou uma pessoa que vai à academia como eu, ou uma pessoa que nem faz ginástica. Um recado para ela em questão de alimentação, como é que ela pode dirigir a vida dela? Pense que você não só é o que você come, mas você é o que você come, o que você digere e o que você absorve. Muito bom. Tá dado o recado. E para você, para saber, para fazer uma consulta com vocês, tem consultório? Tem né? consultório. Qual é o tipo de trabalho? Eu atendo, a minha especialização é nutrição esportiva, mas eu atendo todos os tipos de interesses, pessoas querendo emagrecer, controle de patologias, nutrição materna infantil, nutrição infantil. E eu atendo de segunda a sexta, de manhã à tarde, num consultório na Vila Olímpia. O telefone é 3044-0422 e tem um site no meu nome, www.patriciabertolucci.com.br. Muito obrigada, viu, Patrícia? Eu que agradeço. Adorei os esclarecimentos. Se você tem mais dúvidas, é lógico que tem, né? Todo mundo quer saber. Hoje em dia está todo mundo, graças a Deus. Tem o Fale Conosco muito no meu site. Então, procura o site da Patrícia, manda lá as questões e vai fazer uma consulta, né? Não tenho Instagram. Eu tenho, mas não tenho paciência. Eu acho que eu sou da velha guarda. Muito obrigada, viu? E se você gostou desse programa, quer ver de novo e quer ver os programas anteriores ainda, entra no saladanet.com. Beijão pra você, muito obrigada. Beijão pra você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin.